Você sabia que agora em junho você pode alterar o seu perfil de investimento? Você conhece as características dos 5 perfis de investimento da Visãoprev? Olá, eu sou o Neto e estou aqui para apresentar o seu boletim de investimentos Visãoprev do mês de maio. Esperamos que todos estejam bem na medida do possível e se cuidando diante da situação de pandemia que ainda permanece em nosso país. Entramos no mês que é possível alterar o seu perfil de investimentos. Assim, até 30 de junho, você pode rever e alterar esse item conosco. Você também pode alterar o seu perfil em dezembro e em um terceiro mês ao longo do ano, à sua escolha. Por isso, para esse boletim, escolhemos falar mais sobre esse assunto. Atualmente, a Visãoprev possui 5 perfis de investimento: super conservador, conservador, moderado, agressivo e agressivo renda fixa a longo prazo. Mas você sabe quais são as características desses perfis? O entrevistado desse mês é o Gustavo Castro, diretor de investimentos da Visãoprev, que vai nos explicar mais sobre esse tema. Olá, Gustavo, bem-vindo. Então, para começar, Gustavo, conta pra gente como tem sido os primeiros 5 meses do ano para os investimentos da Visãoprev. Oi, Neto. Oi, participantes. O ano 2021 começou bem desafiador. Depois de alguns meses bem positivos ali no final de 2020, a gente teve alguns efeitos. Por exemplo, a questão fiscal aqui no Brasil, a volta da inflação aqui no Brasil, lá fora, uma volatilidade muito forte no câmbio, além dos próprios pontos relacionados à pandemia do Covid, desde segundas ondas, terceiras ondas, e pelo lado positivo, o ritmo da vacinação, o início da vacinação e o ritmo mais forte em alguns países, em outros nem tanto. Nesse contexto, ao longo do semestre, vimos o Banco Central do Brasil aumentar 2 vezes em 0,75 a taxa Selic, que é a nossa taxa básica, para um patamar de 3,5. A gente espera algum incremento ainda para frente. O Ibovespa atingiu 130 mil pontos, baseado fundamentalmente em alguns fatores que desanuviaram, especialmente a questão da retomada econômica global. Por outro lado, a renda fixa, especialmente aquela atrelada à inflação, ela sofreu um pouco mais ao longo do semestre, pelas questões fiscais que a gente comentou aqui, pela inflação, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm basicamente influência em todos os ativos financeiros ao redor do mundo. Ainda há importantes discussões ao longo do ano e a gente segue monitorando esses pontos, procurando fazer o melhor trabalho aqui dentro do definido na política de investimentos para os nossos planos. Perfeito, Gustavo, muito obrigado. Mas agora explica um pouco mais para a gente sobre a possibilidade de alteração do perfil de investimentos em junho e quais são as principais características desses perfis que o participante precisa conhecer para saber se está na melhor opção. O mês de junho é uma das datas fixas para revisão dos perfis, junto com dezembro, nos nossos regulamentos, e há uma terceira opção a qualquer mês que for conveniente para os nossos participantes. Atualmente a gente tem 5 perfis de investimento, desde o super conservador, conservador, moderado, agressivo e agressivo renda fixa a longo prazo, e basicamente o que diferencia eles é o risco-alvo e também, por consequência, os títulos, né, os ativos financeiros que são investidos em cada um deles de acordo com a nossa política. Bem, para você saber se você está no perfil mais adequado, algumas respostas são importantes de olhar. O horizonte de tempo. 2, como a Visãoprev se encaixa no teu investimento como um todo, né? Se ela é uma parte menor ou uma parte maior, como você está trabalhando isso. Expectativa de renda futura. E acho que, acima de tudo, é muito importante ver como você reage, por exemplo, a uma perda dos seus investimentos. Né? A gente falou algumas vezes aqui de marcação ao mercado. Se você tem uma perda, mesmo que ela seja temporária, como é que você reage a isso? Isso é extremamente importante. A gente tem até um teste na área fechada do site, o teste de suitability, que pode te dar
algum direcionamento em relação a isso. Além disso, na área aberta do site a gente tem várias informações sobre os nossos investimentos, o investimento em cada um dos perfis, o histórico de rentabilidade, vale a pena dar uma olhada lá. A nossa política de investimentos, que é o principal direcionador para os nossos investimentos dentro de cada um dos perfis, também está disponível na área aberta do site. E acho que um último ponto muito importante é muito cuidado sempre que você faz a tua movimentação do teu perfil de investimento. Historicamente, a gente vê que, e a gente já publicou isso em algumas matérias dentro do Mirante, alguns comunicados nossos, mas que muitos dos participantes que mais fazem alteração, eles acabam tendo um desempenho pior que o perfil em si. Então, aqui a gente não está dizendo para fazer nem para não fazer a alteração, muito que você capture o que é importante para você e você ter isso como um direcionador, lembrando a previdência usualmente é um recurso de mais longo prazo. É isso, espero que sigam todos bem e obrigado. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo conosco aqui hoje. E participante, lembramos que você também pode alterar o seu perfil em dezembro e em um terceiro mês ao longo do ano, a sua escolha. E agora, vamos ver como ficaram seus rendimentos em maio? Sobre a rentabilidade de cada perfil, o super conservador obteve um resultado no mês de maio de 0,28%. O retorno do conservador foi de 0,53%. Já no perfil de investimento moderado, a rentabilidade foi de 1,72%, enquanto o agressivo apresentou um retorno de 2,39%. O agressivo renda fixa a longo prazo obteve um retorno de 0,89% no mês. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 36 meses, é só acessar a página do boletim. No seu e-mail, você também recebe a rentabilidade obtida. Agora vamos falar um pouco sobre como os cenários nacional e internacional refletiram nos seus investimentos. No Brasil, a vacinação contra o coronavírus segue especialmente entre a população de maior risco, ao passo que houve uma leve melhora dos casos de Covid-19 em maio. Entretanto, os sistemas de saúde ainda seguem pressionados e há riscos relacionados ao surgimento de novas variantes, bem como com a continuidade da vacinação em função do recebimento de insumos do exterior. Com isso, os reflexos na economia estão no PIB, que cresceu 1,2% no primeiro trimestre do ano, e na taxa Selic, que subiu a 3,50% em função da escalada da inflação e do risco fiscal. O mercado acionário apresentou valorização em maio e as curvas de juros apresentaram um leve aumento. No cenário internacional, os Estados Unidos seguem com a atividade econômica forte e a recuperação do mercado de trabalho em aceleração. Já na Europa, há impacto significativo nas economias mais frágeis. A China, por sua vez, aponta para uma maior normalização com o consumo e investimentos robustos. É isso. Ficamos por aqui e até a próxima.